Ok, para a cena lusófona, este projeto dos contadores de histórias pertence a um terreno que nós sempre quisemos palmilhar, que é um terreno de conhecimento, de inventariação do conhecimento sobre a cultura dos outros. Não é? Nós reduzimos muito sempre a lusofonia àquilo que tem de comum, não é? Nomeadamente a marca da língua portuguesa, e frequentemente esquecemos que estamos em presença de culturas muito diferenciadas, que têm, para além do português em comum, outras línguas maternas, que têm formas de atuar, de pensar, de se relacionar diferentes da nossa, e nós achamos sempre que, pensando no intercâmbio, nunca na exportação do teatro português ou da cultura portuguesa, pensando no intercâmbio, isto é, na troca cultural, tornava-se fundamental conhecer o terreno do outro, não é? Conhecê-lo bem, conhecê-lo profundamente. A questão de irmos à procura dos contadores de histórias era para nós um índice fundamental para esse conhecimento, não é? Essa procura que o Ivo fez neste documentário dos contadores foi uma procura obsessiva, exaustiva por quem conta as histórias, não é? Os contadores estão dispersos pelas comunidades, reúnem-se em condições especiais que é preciso recriar, era preciso encontrá-los. Alguns havia a fama, já não havia o corpo, e portanto essa procura do corpo concreto do contador foi uma procura que ao mesmo tempo foi também uma metáfora do nosso trabalho na cena lusófona, não é? A metáfora da procura do outro também, do encontrar o outro para dialogar com ele. Os contadores de histórias, nós queríamos com os contadores fazer uma série que abrangesse os vários países africanos, num sentido também, digamos, egoísta, entre aspas, não é? Mas de um egoísmo que eu acho que é fundamental para o intercâmbio. Neste caso, trata-se do intercâmbio de teatro, e é importante que nesse processo de intercâmbio quem está de um lado e quem está do outro tenha uma preocupação que é a de poder, para além de levar qualquer coisa, levar o seu know-how, a sua experiência, sem preconceitos, encontrar o outro. E encontrar o outro, neste caso concreto dos contadores, é encontrar a sua maneira de se mover, de falar, de cantar, às vezes, a sua relação com os públicos, a relação que ele próprio estabelece com os públicos que o ouvem, que tipo de públicos, a seleção que faz desses públicos. Para nós isso era uma procura do essencial também. Muita gente nos últimos 50 anos do século passado procurou esse outro, que era um outro africano, que foi um outro africano para a arte de muita gente. Picasso foi um desses nomes. E depois no teatro tivemos gente como Peter Brook, que foi à procura dessa essencialidade no contar, como se essa essencialidade fosse para nós fundamental para a renovação do nosso teatro e da nossa maneira de fazer teatro. E nós encontramos neste projeto essa mesma ideia, essa mesma procura que muito provavelmente nos pode enriquecer, nos pode trazer coisas novas, para além do quadro conceptual em que nos movemos no Ocidente. E, portanto, o projeto dos contadores pretendia isso, não é? Inventariação do terreno, conhecimento do outro, da performance do outro, como é que ela se desenvolve, como dados essenciais para a nossa maneira de fazer intercâmbio. E depois, no projeto dos contadores, sempre houve uma aposta da cena lusófona, que sempre pensou também o intercâmbio em termos latos, que foi incorporar outros saberes, outras sensibilidades
para além da área artística teatral. Não é? O convite ao Ivo para fazer este documentário, ao Ivo Ferreira, foi também nesse sentido. Encontrar gente qualificada e interessada nessa mesma procura que nós no teatro fazemos. Para além do mais, o Ivo Ferreira está numa situação especial, dada a sua própria afinidade com o teatro e o conhecimento da realidade teatral. E isso facilitou também essa identidade de pontos de vista que nós pretendíamos. Mas a ideia era acrescentar um realizador nesta pesquisa, um realizador diferente em cada um dos países. E, portanto, esse é o ponto de partida é este, em São Tomé, e a ideia é continuar fazendo uma série que, para além dos documentários propriamente ditos, consegue, com a gravação de horas e horas de sessões com contadores, que obviamente não podem estar no documentário, ficarmos com um acervo no nosso centro de documentação que possa ser estudado por antropólogos, gente de teatro ou gente apenas interessada nas culturas em presença.